Tudo bem, pessoal? Sou o Luiz Felipe, da empresa Reluz Folheado de Limeira. Eu vou falar um pouquinho para vocês algumas dúvidas que são mais comuns que os clientes geralmente perguntam para a gente, tá? A primeira delas, geralmente para quem está começando, geralmente eles entram em contato e falam: Felipe, o que é mais viável para mim que está começando? Comprar essas peças no bruto ou já comprar essas peças prontas? Eu sempre explico para o cliente, se ele for começar somente com o mostruário para ele vender, o que seria interessante, tá? É muito importante ele começar a sentir melhor a sua região, né? O que vende mais, o que vai ter uma melhor saída. Então, pelas particularidades de cada um dos dois aspectos, eu prefiro indicar esse cliente que está começando, que vai montar somente uma maleta, a comprar a peça pronta, porque você tem algumas facilidades. Quais seriam elas, tá? A primeira, você comprando a peça pronta, você já vai comprar essa peça e receber essa peça pronta. Então você vai encurtar o prazo, né, que você vai conseguir vender essas peças para o seu cliente. Segundo, quando você compra uma peça pronta, geralmente você consegue comprar uma peça só de cada modelo, né? O que no bruto isso não acontece, tá? Tem lojas de bruto aqui da cidade, por exemplo, que eles pedem um mínimo de 3 peças de cada modelo, e tem algumas lojas que o mínimo de compra de cada modelo de peças são 5 peças. Então, quando os clientes me perguntam o que seria interessante, eu sempre pergunto para eles: você vai montar uma maleta só para você vender? Se a resposta for sim, eu sempre indico comprar pronto as peças primeiro, sentir a sua região, o tipo de mercadoria que você mais vende, quais são as mercadorias que vão ter uma saída melhor, para depois, quando você já tiver um volume maior e for fazer um investimento um pouco maior na sua empresa, você já fazia esse investimento mais direcionado, né? Aí sim, eu indicaria você comprar as peças no bruto e depois mandar banhar, porque você vai ter uma economia muito grande. Felipe, quanto que gira em torno de porcentagem nessa economia do processo bruto mais banho? Você vai ter uma economia, lógico, dependendo do volume de peça que você comprar e do tipo de peça que você for comprar, a gente está falando aí de uma economia de 50%, tá, inicialmente, e essa economia ela pode chegar até 100% em alguns casos, tá bom? Mas quem for começar nesse mercado, eu sempre indico começar com um produto pronto por conta do mínimo, tá? Tanto das empresas que vendem as peças no bruto, como das empresas de banho. Por exemplo, é uma outra pergunta que todo cliente entra em contato com a gente e pergunta: Felipe, você tem um mínimo de banho para banhar a mercadoria? Sim, a gente tem, tá? No caso da Reluz, o lote mínimo para banho é 1 kg de mercadoria, tá? E esse 1 kg de mercadoria você pode dividir em 3 tipos de banhos diferentes ou em 3 camadas diferentes de banho. Para ilustrar melhor, eu tenho 1 kg de mercadoria e eu quero banhar tudo no ouro. Felipe, dá para banhar? Dá sim, desde que você tenha pelo menos 350 gramas de mercadoria em cada milésimo. Tá? Por exemplo, Felipe, eu vou banhar a minha mercadoria com brinco em 3 milésimos, pingentes eu vou banhar 7 milésimos e anéis, correntes e pulseiras eu vou estar banhando com 10 milésimos. Se eu tiver pelo menos 350 gramas de mercadoria em cada uma dessas camadas, eu consigo banhar? Sim, consegue sim, tá, gente? Muitas vezes a pessoa pergunta o porquê que a gente pede esse mínimo para banho, tá? Aqui na empresa a gente é muito preocupado com a qualidade. Tudo que pode influenciar na qualidade do produto, a gente prefere não fazer. Por exemplo, o banho ele é feito através de corrente elétrica, né? Eletrodeposição. E os retificadores, eles têm uma corrente muito grande passando de um lote de mercadoria. Quando você entrega um lote de mercadoria muito pequeno, que não cumpra essa regra das 350 gramas de mercadoria, se a gente colocar esse lote pequeno dentro do tanque, vai comprometer na qualidade das peças, tá? Corre-se o risco das peças até queimarem e o cliente perder essa peça. Então é por isso que aqui na Reluz a gente pede esse mínimo de banho, tá? De 1 kg de mercadoria que o lote tem que ter, e esse lote pode ser dividido em até 3 camadas diferentes dentro do mesmo banho, no caso do ouro, ou em 3 tipos de banho diferentes. Por exemplo, você pode banhar em uma camada de ouro 350 gramas de peça e pode banhar também no ródio branco, na prata ou no ródio negro, desde que atinja esses 350 gramas de peça, tá?
Uma outra coisa que é muito importante frisar, muita gente entra em contato com a gente querendo saber o que é milésimo. Felipe, o que seriam esses milésimos? O milésimo é a camada que a gente aplica na sua mercadoria. No caso do ouro e da prata, existem essa diferenciação de milésimos, tá? No caso da prata, por exemplo, a gente está falando de prata 30 e prata 50, que hoje é o que a gente trabalha na empresa. Então o milésimo nada mais é do que a quantidade de material que a gente está aplicando na sua mercadoria. Então se a gente está falando de prata 30, a gente está aplicando 30 milésimos de prata ligada em 1 quilo da sua mercadoria, tá bom? E Felipe, uma outra dúvida muito interessante, que quando o cliente está começando, surge aqui para dentro. Como eu sei qual milésimo que eu devo banhar? Como é que eu sei diferenciar isso? Por que tem diferença de um brinco, de um pingente, de uma corrente ou de um colar nessas camadas de banho, nesses milésimos? Primeira coisa que eu pergunto para o cliente, eu sempre falo que é um diferencial muito grande da nossa empresa, tá? Quando o cliente vem na nossa empresa, a gente dá uma consultoria de banho para esse cliente. Como é que funciona essa consultoria? Eu sempre pergunto para os nossos clientes se ele já trabalha com semijoia, se é a primeira vez, qual que é a garantia que ele quer oferecer para o seu cliente final, tá? Porque tudo isso vai estar ligado diretamente à separação do banho, a melhor camada para a região desse cliente. Mas colocando aqui de uma forma mais clara, por que uma camada de um brinco é diferente de um pingente e de uma pulseira? A gente sempre analisa a área de contato da peça com o corpo do cliente. O brinco, por exemplo, a área de contato ela é muito pequena, geralmente é só o pino do brinco, então não precisa de um banho tão grande, igual, por exemplo, uma correntaria, um anel e uma pulseira que vai ficar grudada no pescoço da pessoa o tempo todo. Então, por isso que tem essa diferenciação de camada, tá? E de acordo com a sua região e com a qualidade que você quer dar e com a garantia do seu cliente, eu vou te orientar a melhor camada de ser aplicada de acordo com a nossa experiência, tá bom? Uma outra pergunta muito interessante que chega aqui para a gente é: Felipe, como é que é feito o processo de banho? Demora quanto tempo? Olha, geralmente, tá, o prazo de entrega que a gente pede para os nossos clientes, ele pode variar de 5 até 10 dias úteis. Vai depender do volume de mercadoria, tá? E também do trabalho a ser feito nessa mercadoria. Porque tem algumas peças, por exemplo, existem peças que tem aquele detalhamento de ródio, que é aquele detalhamento negro ou branco que é feito através de uma caneta de ródio. Esse processo é feito posterior ao banho. Então a gente tem que banhar essas peças primeiro, faz esse detalhamento, depois a gente coloca o verniz por cima. Então esse processo requer um tempo mais demorado. Por isso que algumas peças a gente banha com 5 dias úteis e outras podem chegar até 10 dias úteis, tá? Em relação a como é feito o banho, muita gente acha, isso é uma coisa muito interessante, porque eu também, antes de trabalhar com folheado, né, com a semijoia, eu achava que você pegava as peças, colocava ela dentro de um tanque que contesse ouro, deixasse um certo tempo e depois você iria tirar essas peças do tanque e essas peças iriam estar prontas. Mas na verdade, para vocês terem uma ideia, tem alguns banhos que as peças passam por 18 processos até ficar pronta, tá? Então requer um processo todo meticuloso. Cada tipo de peça e cada peça tem a sua particularidade na hora de ser banhada. Por isso que às vezes um lote de mercadoria demora para ficar pronto do que o outro. Por exemplo, correntaria, teoricamente, são peças que são mais fáceis de ser banhadas. Então a gente consegue entregar com um prazo de entrega menor. Quando é um lote que tem muito brinquinho pequeno, por exemplo, o prazo de entrega às vezes é diferenciado, tá bom? Então por isso que tem essas particularidades em cada tipo de peça e por isso que tem essa diferenciação no tempo de entrega. Uma outra coisa que é muito interessante, que o pessoal pergunta pra gente também, é a importância do verniz, tá? O verniz ele é muito importante. Não adianta você escolher uma camada adequada para a sua região, tá? Se você não der um verniz também adequado para as suas peças. Por exemplo, existem verniz que são verniz só para exposição solar e exposição de luz de vitrine, que é um verniz mais fraco, tá? Esse verniz ele não protege tanto as peças. Agora tem uns verniz que hoje são mais famosos, que são os verniz de nanotecnologia. Esses verniz eles te entregam uma qualidade maior na sua peça. Existem verniz hoje
que ele permanece o brilho da peça durante mais tempo e ele evita aquele processo de oxidação das suas peças. Então isso é uma outra coisa que a gente explica muito para os nossos clientes aqui, a diferença de cada verniz, para ele escolher o melhor verniz adequado para a sua região, tá bom?